Nós vamos falar um pouco sobre equilíbrio químico, ok? Então acompanha aí já na telinha, ó. Na telinha está aí o nosso site, o nosso blog, que você já tem anotado. O site é www.profluiscarlos.com.br e o blog profluiscarlos.blogspot.com, ok? Então vamos aí para a primeira questãozinha. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: primeiro, o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Então, repetindo aí essa primeira proposição, o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Segunda afirmação: no equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Relendo a segunda opção: no equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Terceira afirmação: no equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisão entre as moléculas, formação de complexo ativado e transformação de uma substância em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Então, relendo a terceira, já que você não tem essa aula ainda aí no blog, né? Ela está sendo ao vivo, só daqui uns dias que vai estar lá. Então, relendo a terceira afirmativa. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, como colisão entre as moléculas, formação de complexo ativado e transformações de umas substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. São corretas as afirmações. Aí ele colocou aí as afirmações. Já para cá, para cá, para cá. Vem comigo aqui, vestibulando. Olha só, equilíbrio químico. Primeiro, a gente sabe que para ocorrer equilíbrio químico é necessário, sim, que ele esteja no sistema fechado, tá certo? Então é necessário que aquelas substâncias elas estejam lá no recipiente fechado, sem trocar matéria com o meio exterior. Segundo, você sabe que só ocorre equilíbrio químico em reações reversíveis. Então, para ocorrer equilíbrio químico, você tem que ter reações reversíveis, aquela reaçãozinha que vem com duas setas, tá certo? Então, o equilíbrio químico só existe quando tem reações reversíveis. Você sabe também o terceiro ponto, que na hora que ocorre o equilíbrio químico, significa que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, a velocidade com que os reagentes se transformam em produto é a mesma com que os produtos, né, se regeneram, tá, em reagentes, ok? Então, as velocidades, na hora que atinge o equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Beleza, vestibulando? Então, a gente, olhando assim para uma reação que atingiu o equilíbrio, se você estiver no laboratório olhando, você vai olhar assim e vai pensar que ela chegou ao fim. Então, você pode raciocinar que uma reação reversível, lógico, para ser equilíbrio químico tem que ser reversível, aquelas duas setinhas, quando você vê no laboratório que ela atingiu o equilíbrio, você diz, ela chegou ao final. Porque você não vê macroscopicamente, você olhando lá no laboratório para essa reação, você não vê mais mudança na sua cor, você não vê mais reações ocorrendo. Então, você pode pensar erradamente que quando atinge o equilíbrio significa que a reação acabou. E isso não é verdade, vestibulando. Vocês viram essa sala de aula, nós estamos revisando aqui para vocês, porque na verdade quando atinge o equilíbrio, tá certo? Continua havendo internamente, tá, transformação de reagente em produto e produto em reagente, só que ocorre com a mesma velocidade, tá? Então a gente macroscopicamente, ou seja, olhando externamente, a gente não consegue ver isso, mas quando atinge o equilíbrio, não é sinal que a reação terminou, não. Lembre-se que o equilíbrio químico ele é dinâmico, continua ocorrendo internamente, microscopicamente, continua ocorrendo reações, ok? Então, quando a reação atinge o equilíbrio, ela chegou ao final? Não. Continua ocorrendo reações internamente. E externamente, você olhando por fora, macroscopicamente, analisando um recipiente por fora, você pensa que encerrou porque não está mais mudando a cor, não está mais havendo ali reações
macroscopicamente, mas internamente continua existindo, tá certo? Então, com base nisso que a gente falou, nós vamos voltar para a questão e vamos reler as afirmativas e colocar se está certo ou errado. Então vamos lá, acompanhe comigo. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se. Primeira afirmação: o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, ou seja, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Correto. Certo, vestibulando? Lembre-se, vestibulando, ó, que para ocorrer o equilíbrio químico, o sistema tem que ser o quê? Fechado. Então, não esqueçam isso daí. A primeira está correta, ok? O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. A segunda, no equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, como a cor, densidade, concentração, permanecem constantes. Beleza. A segunda também está certa. Por quê? Porque foi o que a gente acabou de observar. Quando a gente vê no laboratório, externamente, ou seja, analisando macroscopicamente, não muda mais a concentração, a cor, você pensa que a reação terminou. Mas se é equilíbrio químico, a reação não termina nunca. Ela está em equilíbrio, mas não termina, continua havendo reações, reagentes se transformando em produto e produtos em reagente, só que com a mesma velocidade. Então, macroscopicamente, externamente, você pensa que ela terminou, mas não terminou, tá? Elas permanecem constantes, mas internamente continua havendo reações. Então, essa segunda também está correta, porque ele diz que no equilíbrio as propriedades macroscópicas do sistema permanecem constantes. Ok, não muda mais a cor. Quando atinge o equilíbrio, não muda mais cor, você pensa que realmente a reação terminou. Agora olha essa terceira. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, como colisão, choque entre as moléculas, formação de complexo ativado, transformação de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Então está correta, tá? Lá internamente, para cá, como eu falei, você vê aqui uma reação ocorrendo no recipiente, no laboratório, quando ela atinge o equilíbrio, você olhando de fora macroscopicamente, você vê que a massa, a cor dela permanece constante, como tivesse terminado. Mas internamente continua ocorrendo, microscopicamente, o reagente continua em equilíbrio dinâmico. O reagente se transforma em produto e produtos em reagente. Então, microscopicamente, a reação que atingiu o equilíbrio não significa que ela terminou. Ela continua havendo lá transformações de uma em outra, só que com a mesma velocidade, aí externamente a gente não percebe. Então, estão corretas as três, olha aí na telinha. Então, a letra E é a correta, ok? Então, só fechando, no equilíbrio químico só pode ocorrer em sistema fechado, ok? Num equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor permanecem constantes, ok? No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisão entre as moléculas, formação de complexo ativado e transformações de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Correto. Então, as três estão corretas, ok? Para cá. Beleza, vestibulando? Então, observe bem direitinho aí que esse foi o início de equilíbrio. Você tem que dominar esses conceitozinhos, por isso que você viu em sala de aula, a gente revisou aqui para fechar esse ponto inicial de equilíbrio químico. Agora nós vamos também lembrar um pouco da parte de equações, da parte matemática e em seguida continuaremos também com essa parte teórica, ok? Então você tem aí nosso Twitter, vocês podem aí nos seguir, nos acessar e nos ajudar tanto na aula de hoje como sugestões, também como pergunta, ok? Para que assim a gente possa interagir com vocês. Beleza, vestibulando? Então vamos voltar aí para a telinha. Olha aí o que a gente colocou. Lembrando como é que a gente acha a constante de equilíbrio, né? Escrevendo a expressão de Kc, da constante de equilíbrio. Aí colocamos aí, atenção, para resolver os problemas sobre equilíbrio químico, você deverá aprender de início a escrever corretamente a expressão matemática de Kc. Lembrando sempre que, aí vocês viram lá em sala de aula, a concentração ou a constante, tá, de equilíbrio vai ser os produtos dividido pelos reagentes. Então, observa aí, que a constante Kc vai ser quem? Produto, tá certo?
dividido pelos reagentes. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, no equilíbrio, só para lembrar para vocês, está aqui o equilíbrio, observe que tem duas setas, tá? Então, para atingir o equilíbrio, eu não posso ter uma reação com uma única seta, com um único caminho, ela tem que ter os dois lados, os reagentes transformando em produto e os produtos no reagente, ok? Lógico que essa equação está aqui, mas para ocorrer o equilíbrio, ela tem que estar num sistema fechado, ok? Aí, como é que eu acho a constante de equilíbrio? Aí vai ser os produtos divididos pelo reagente. Quem é que nós temos aqui no produto? Ó? Temos 2NO2, então, como é que vai ficar? O NO ao quadrado, ó. Esse 2 vem lá do coeficiente, ó. Era 2NO2, então será 2NO2, vai ficar como? NO2 ao quadrado, esse 2 é aqui do coeficiente. Se fosse 3NO2, ficava NO2 a terceira. Ah, lembrei, professor. E o reagente é quem? NO e O2, está aqui o reagente, ó. NO, lógico, elevado ao coeficiente, 2, e O2 elevado ao coeficiente, que é 1. Então, ficou NO ao quadrado, O2. Então, ó, o produto sobre os reagentes. Aqui foram os reagentes. Ok, vestibulando? Então, não esqueçam isso daí. Note que os coeficientes da equação química serão os expoentes da constante de Kc. Agora, se você quiser analisar as unidades, ó, se analisarmos as unidades das expressões escritas, chegaremos à seguinte conclusão. Então, ó, qual é a unidade de concentração de NO2? A unidade de concentração é mols por litro. Então, coloquei aqui, ó, mols por litro, ao quadrado. Qual é a unidade de concentração aqui de NO? Mols por litro, também ao quadrado, tá? E de O2, qual é a unidade? Ó, mols por litro. De O2, lógico, concentração é mol por litro. Então, vai ficar mol por litro ao quadrado, dividido por mol por litro ao quadrado, mol por litro. Quando você cortar esses dois, vai dar 1 sobre mol ou mol por litro elevado a menos 1. Então, toda vez que você quiser achar a unidade da concentração, é só substituir os valores que tem lá exatamente por suas unidades. Então, ó, qual é a unidade de NO2? De concentração? Tudinho eu vou colocar mols por litro. Mols por litro. Aqui, mols por litro. É só substituir pelas unidades. Então, coloquei, ó, NO2, ficou aqui embaixo, ó aqui embaixo, mols por litro ao quadrado, porque lá é o quadrado. Concentração de O2, toda a concentração mols por litro ao quadrado, e de O2 mols por litro. Então vai ficar mols por litro ao quadrado dividido por mols por litro a terceira. Corta aqui, ó, fica 1 sobre mols por litro, tá? Ou simplesmente mols por litro elevado a menos 1, sobe o menos 1. Ok, vestibulando? Então nós vamos fazer muito exercício. Aqui coloquei aí só para vocês dar uma olhadinha, tá? Mas a unidade não tem dúvida, é só no lugar da concentração colocar quem? Mols por litro. No lugar da concentração colocar quem? Mols por litro. No lugar da concentração colocar mols por litro. O resto é matemática, você tira dúvida com seu professor, ok? Então vamos lá fazer essa questãozinha aí que existe aí. Ó, assinale abaixo qual alternativa é incorreta acerca de um equilíbrio químico. Então, vou reler, que essa aula aqui você ainda não tem, né? Está sendo ao vivo, vai levar alguns dias para estar lá no blog para você assistir, tá? Então, vamos lá. Ó. Assinale abaixo qual alternativa é incorreta acerca de um equilíbrio químico. Aí a letra A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? Correto, nós vimos isso, que no equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é sempre igual à velocidade da reação inversa. Então, essa letra está correta, né? Como ele quer a alternativa incorreta, né? Vamos ver qual vai ser a incorreta. Letra B. Ambas as reações, direta e inversa, ocorrem simultaneamente. Trata-se de um equilíbrio dinâmico, ok?